Boa noite. Nós vamos começar o nosso culto com bastante alegria. Esse cântico que nós vamos começar cantando, ele remete ao Salmo 133, que diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, como é bom estarmos aqui em comunhão. Vou te convidar a ficar de pé, a cantar com alegria esse próximo cântico. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na sua casa. Muito obrigada por essa comunhão que há entre nós, Deus, que nós possamos entender cada vez mais o seu amor, Deus, e demonstrá-lo àquelas pessoas que nós convivemos, que nós cruzamos pela vida, Deus. Obrigada porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Deus, de ouvirmos a tua palavra, de recebermos mais uma porção dela, Deus, para transformar as nossas vidas através do teu Santo Espírito. Amém. Que esse culto seja transformador na vida de cada um aqui, que nós possamos sair daqui renovados pela tua palavra, pelo teu Espírito e por essa comunhão que há entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Que bom. Eu quero convidar os alunos, nossos professores da escola dominical, da classe Família Segundo o Coração de Deus, para virem à frente. Os alunos e os professores. Pode ficar aqui à frente.
Os alunos aí têm as suas Bíblias. A leitura do Salmo 127. Convido a todos a nos colocar em pé para ouvirmos a leitura da palavra de Deus. Salmo 127. Liderados pelos alunos da classe, vamos ler todos juntos. Se o Senhor edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A expressão deste salmo seja a expressão do coração de todos nós. Se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão nós vamos edificá-la. Quero aproveitar esse instante para convidar aqueles que estão longe dos seus parentes para as famílias ficarem juntos. Se desloquem, quem não tem parente, família, chegue-se a uma família amiga. Podem sentar, por favor. Obrigado à classe. Nós vamos continuar louvando o nosso Deus com mais cânticos. Então, eu queria convidar as famílias para estarem próximas, as famílias daqui do pessoal do louvor para vir ficar aqui com a gente, porque a gente tem esse culto especial, a gente está encerrando essa noite o Congresso da Família. E uma coisa que me tocou bastante durante esse tempo, as palestras que a gente ouviu, é que isso que o pastor acabou de falar. Se a gente não tá com a família de sangue aqui, a gente tem certeza que a gente tem a família da fé. Eu vivo isso. Nós não temos família aqui, eu, Davi e Isabela, os pais, os avós dela, não são daqui. E a gente se sente muito acolhido pela família da fé. E a gente sabe quanto isso é importante para nós. Então, que você que não tem família, se achegue aí perto de alguém. Você que tem família e está vendo que a pessoa que está ao teu lado não tem alguém, chegue perto dessa pessoa. Isso faz uma tremenda diferença na nossa vida. Muitas vezes a gente fica meio constrangido de olhar para o lado e dizer para o irmão assim, eu te amo, que bom que você está aqui, mas eu nem te conheço direito. Mas essa proximidade que nós temos, pelo simples fato de nós sermos irmãos em Cristo Jesus, faz muita diferença e pode fazer muita diferença lá fora também. Então vamos ficar de pé e vamos cantar com alegria, que sejam cheios nossos lares dessa alegria que nós temos aqui hoje. Canção.
dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha razão. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Esse Deus que é sempre a nossa canção é um Deus que nós cremos em todas as situações das nossas vidas. Nós cremos que Ele é a cura para a nossa vida, a cura não somente física, mas a cura espiritual. E é por isso que nós estamos aqui hoje alegres e podemos louvar esse Deus que nos escuta quando nós clamamos. Ele sabe do nosso pensar, Ele sabe do nosso agir, Ele conhece todas as coisas. É por Ele que nós louvamos, é por Ele que nós vivemos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti.
Pode se sentar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para glorificar o teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso na nossa vida, na vida da igreja, na vida do mundo. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos glorificar e magnificar o teu nome com as nossas vozes, mas principalmente com o nosso coração. E queremos te agradecer as nossas famílias, agradecer, ó Deus, a bênção maravilhosa que nós temos através das nossas famílias, que recebem da tua graça tantas e tantas bênçãos diariamente. Nós te louvamos e te glorificamos por esta maravilhosa bênção dos nossos filhos, dos nossos netos, todos aqueles que estão em nossa família e ao redor, pois a família é um valor muito importante para nós, para a nossa igreja, para a sociedade. E te pedimos, Senhor, que tu fortaleças os laços entre todos os que fazem parte das famílias, que tu fortaleças a lealdade, a amizade, a fidelidade, para que onde estiverem aqueles que te louvam, esteja também o amor sustentando todas as vidas. E nós te pedimos também, Senhor, por famílias onde existe inimizade, onde o convívio não é um convívio saudável. Te pedimos que tu mantenhas a tua mão sobre essas famílias, sobre essas pessoas, e que derrames o teu Santo Espírito, a seiva maravilhosa do teu amor, sobre esses lares onde existem doenças espirituais, onde as pessoas não se estimam, onde as pessoas não se beijam, onde as pessoas não sentem o calor da amizade, da lealdade, da fraternidade, que deve ser a base da vida familiar. Nós te pedimos, ó Deus, que onde houver desentendimento, que o Senhor ordene a tua graça de amor, para que as intrigas sejam desmanchadas e os momentos de aflição sejam vencidos, e no lugar daquilo que muitas vezes ocorre de inimizade, possa haver a reestruturação, a reconstrução, a predominância completa do amor, pois o amor não tem limites, o amor perdoa, o amor cobre uma multidão de pecados. Nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos pelas nossas famílias, as que estão aqui, as que não estão, onde quer que estejam, que sejam alcançadas pela tua mão. Se houver necessidade, que sejam saradas. Mas, acima de tudo, Senhor, derrama sobre todos a seiva maravilhosa do teu grande e infinito amor. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Como estamos em família, o coral que vai cantar agora uma música, a família do coral, precisa de uma ajudazinha da família da igreja aqui, que
que o coral está muito preocupado em estar com a partitura, lendo a partitura, e aqui diz palmas, né? A gente até treinou, jogava a partitura para cima e batia, mas não dá muito certo. Então, quando você vem a ordem, dá um mi bemol para mim, por favor. Bendize o teu Senhor, bendize o teu Senhor. Vocês podem fazer isso? É fácil, não é? Vai aparecer 3 vezes só, tá bom? Vamos lá. O Senhor, ó minha alma, vem bendizer o Senhor, ó minha alma, vem bendizer teu Senhor, todo meu ser bendiga o santo nome seu, vem bendizer teu Senhor, Senhor. O santo nome seu, eu quero andar nos caminhos do meu Senhor, eu quero crer, seu mandar cumprir, eu quero andar nos caminhos do meu Senhor e prosseguir nessa luz sempre até o fim. Participamos mais do que o senhor imaginava, mas tá vendo no final? Boa noite, gente boa. Boa noite para você que está nos assistindo aí ao vivo, em gravação, na sua casa, onde você estiver. Que alegria ter você com a gente também. Participe conosco, ore, medite, cante. O culto da família aqui, mas também o culto da família aí na sua casa. Um prazer ter você conosco. E falando da gente que está aqui, eu queria aproveitar essa oportunidade e reconhecer aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Se é a primeira vez você está aqui, por gentileza, nós queremos ter o prazer de te conhecer. Eu sei que isso às vezes pode ser constrangedor para alguns, mas tudo que a gente quer é reconhecer você, te dar um abraço e dizer que você é bem-vindo em nome de Jesus. Então, se você pode, fique de pé no seu lugar. Nós temos uma pequena lembrança para te dar aí com os nossos diáconos, aqueles que estão pela primeira vez. É bem-vindo, meu irmão. Bem-vindos. Família do Luiz aqui. Pastor, um prazer, viu, conhecer o senhor pessoalmente. Uma alegria mesmo. Bastante gente, que alegria, né? Essa noite festiva. Você que é a igreja aí mais próxima, não perca a oportunidade, se abrace, diga da importância de cada um aqui para esse dia festival aqui, esse dia de festa aqui, na nossa alegria ter todos aqui. Nós estamos, queridos, encerrando hoje um congresso, não uma conferência, mas um congresso
que nós realizamos aqui na igreja, o primeiro congresso da família, você está vendo o banner aí. A gente está encerrando hoje, por ocasião desse culto, a participação na liturgia das famílias, e tem sido uma bênção. Nós podemos testemunhar de tanta coisa que o Senhor tem nos falado e ensinado ao longo desses dias. Eu quero de antemão agradecer a todos aqueles que nos ajudaram, envolvendo aí na organização, em toda a logística, a estruturação para esse congresso pudesse acontecer. Muito obrigado mesmo. Falando nisso, queridos, existem alguns avisos importantes que eu queria ressaltar, que está nesse boletim que certamente você tem em mãos. Lembrando que esse boletim só tem utilidade aqui no culto, aqui na igreja, mas na sua casa, com aquele imã de geladeira da sua pizzaria predileta, ele pode ter lá uma utilidade, você vai se lembrar das atividades da igreja. Então leve para casa e se lembre. Após o culto aqui, a gente vai ter sim um momento aí, a mais de comunhão aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo, mas eu vou pedir que, terminando o culto, os membros da igreja permaneçam por um instante, porque nós temos uma convocação em assembleia. Eu olhando aqui, eu acho que a gente não vai dar quórum, mas por questão de protocolo, a gente tem que permanecer só para a gente cumprir o regimento. Então, terminando o culto, por questão de 5 minutos, eu vou pedir aos membros da igreja que fiquem, só para a gente certificar se há ou não quórum para procedermos com a assembleia. Essa assembleia que está convocada para hoje, primeira convocação, domingo que vem, segunda convocação, e o assunto são 2. O primeiro assunto é a alienação do terreno da igreja presbiteriana da Vila Americana, que é um terreno que ainda está vinculado à nossa igreja, nós precisamos deliberar sobre isso. E o segundo, eu falei aqui de manhã, no culto das 11, algumas pessoas me alertaram, pode ter não ficado bem entendido. O que acontece é o seguinte, o estatuto da igreja presbiteriana, da nossa igreja, da nossa igreja aqui, Presidente de Curitiba, ela precisa, o nosso estatuto precisa de alguns pequenos ajustes que são para entrar em conformidade com a última resolução do modelo aprovado pela Igreja Presbiteriana Nacional. Então, são pequenos ajustes, às vezes coisinhas assim de 1, 2 palavras, mas a nossa Constituição prevê que, para isso, é necessário que a Assembleia aprove. Isso já está pronto, a gente só vai aprovar ou não, né, esses pequenos ajustes. Tá? Então, não é que a gente está mudando o nosso estatuto. Né? Nós não estamos mudando nosso estatuto, não. A gente só está fazendo algumas adequações de acordo com o modelo aprovado em instância nacional. Tá? Se ainda restou alguma dúvida, você pode me procurar depois. Eu quero falar com você também sobre a campanha Reparando a Casa do Senhor. Você viu aqui que tem uma urna aqui do meu lado. E é o seguinte, essa campanha ela é uma mobilização da igreja para que a gente possa reparar, primeiramente, prioritariamente, o nosso templo histórico ali na frente, mas também alguns ajustes que precisam ser feitos aqui na nossa estrutura de modo geral, questão de corpo de bombeiros e segurança, etc. Então, nós estamos convidando a igreja para participar com a gente desse movimento. Nosso alvo é R$250 mil, e você tem 2 formas que você pode participar ativamente. Aliás, é uma forma só, mas em 2 etapas. Primeiro, um cartãozinho postal que você pode pegar. Eu não tenho nenhum em mãos aqui. Se alguém... tem um aqui dentro. Eu tinha de manhã, mas o meu já foi. Esse cartãozinho postal, você pode adquirir. Se você ainda não adquiriu, você pode ir na saída, ou então com alguns dos diáconos, eles estão aí de plantão. Aqueles que estão com um crachazinho assim, você pode pegar com eles. E aqui nesse cartão, ele é autoexplicativo, você vai preencher com o seu nome, os seus dados aqui, e com o valor que você quer contribuir, se é à vista, se é, enfim, está tudo autoexplicativo aqui. Esse cartão, tá, você vai depositar nessa urna. E a sua oferta propriamente, ela não vai junto com o cartão. Dentro da urna, só o cartão. A sua oferta ela vai dentro de um envelope que tem a mesma cor, a mesma indicação, e você põe a sua oferta nesse envelope especial. É importante que a sua oferta para a campanha seja depositada nesse envelope. Se você depositar no envelope verde, ou se você depositar no envelope convencional de dízimos e ofertas, ele vai ser destinado para outro setor. Então é importante que a sua oferta seja colocada no envelope dessa cor no momento do ofertório mesmo da igreja. Então, cartão na urna, envelope com oferta para a campanha dentro da salva no momento do ofertório. Amém, queridos? Que bom. Reverendo Juarez está ausente no nosso culto, nos nossos 3 cultos regulares, porque ele está pregando lá no aniversário de 75 anos da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, lá em São Paulo. Nós oramos pelas viagens do nosso pastor. E eu esqueci de falar uma coisa de assembleia importante também. Há aqui uma outra convocação da Assembleia Ordinária da Associação Comunitária Presbiteriana, a ACP. Quem são os membros da ACP? Todos os membros da igreja.
Então há uma convocação para 11 de junho, uma assembleia ordinária da ACP. Então você que é membro da igreja também precisa observar essa convocação, porque também os membros da igreja também são membros da Associação Comunitária Presbiteriana. Então, leve para sua casa, preste atenção nesse informativo, porque ele pode lembrar você das nossas atividades convencionais. Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, me desculpe. Adalto. Acabei de lembrar do DIP. Acabei de lembrar do DIP, Adalto. Você falou DIP. Falou DIP. Cadê o vídeo do DIP? Solta o vídeo do DIP, o presbítero Cid vai explicar o que é o DIP. Eu olhei para ele, ele lembrou eu e eu lembrei ele. If you are Muslim, your life was safe. Em abril de 2015, membros do grupo extremista islâmico Al-Shabaab atacaram a Universidade de Garissa, no Quênia. But the end an exam. If you are to pass, you could really say you are Muslim. If you could fail, you are shot dead. Frederic é um dos sobreviventes. Na noite anterior, ele ficou acordado até tarde, orando por uma aluna. Na manhã seguinte, a garota estava morta. O rapaz afirma que a única razão pela qual ele ainda está vivo é porque se sentiu muito cansado para participar das orações naquela manhã. Por isso, ele teve sua vida milagrosamente poupada. Sometimes I could not imagine this is not reality. How can this happen? How can people who I know, that is somebody, I know these people are very then it is some of your prayers that have made me remain strong. Some are saying I am very strong, but I tell you, were it not for prayers, I could not have come this far. I could have collapsed at the very day. But because the grace of God is sufficient, and we are still continuing to support us, may the Lord bless you. We really appreciate, and let's continue holding one another as one body. Hoje, Frederic pede oração para curar o corpo e a mente. Muitos sofreram sérios traumas. Ele clama por paz de espírito, força e sabedoria. Quer saber como ajudá-lo? Participe do DIP 2017 e junte-se a nós pela África. Que é a história de Ananias e Safira para impedir o crescimento do Evangelho. Ele não teve sucesso. E a segunda estratégia que ele faz até hoje é a perseguição com tortura física, prisão e morte de cristãos. E isso acontece nos dias de hoje. Há estatísticas que levantam que mais de 200 milhões de pessoas, de cristãos em todo o mundo, sofrem perseguição religiosa. E nós estamos participando, a nossa igreja, junto com 7.150 igrejas de todo o país, do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, que vai ocorrer no dia 11 de junho. É um dia que, nos 3 cultos, nós vamos dedicar parte do culto a orar por esses irmãos, especialmente esse ano. O tema é a África. Então, todo domingo você vai ouvir um vídeo de mais ou menos 3, 4 minutos, contando alguma história. Nós vivemos num país, ainda estamos vivendo numa época de liberdade, entramos e saímos da igreja, nos reunimos nos nossos lares, nos núcleos familiares, temos Bíblias em várias versões no celular, mas tem muito cristão no mundo todo que ainda rasga pedaços da Bíblia quando consegue uma e passa de um para o outro. Alguns escrevem textos da Bíblia no papel higiênico e passa para o outro irmão. Então, nós vamos orar para esses irmãos desde já, para que eles tenham, que o Espírito encha a vida deles, para que eles sejam fortalecidos. Essa é a oração que esse irmão pede, que eles estejam sempre fortalecidos, resistam firmes,
porque a Bíblia nos alerta, principalmente na primeira carta de Pedro, sobre como que o cristão deve agir em épocas de perseguição. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós não passamos por esse tipo de problema, mas há irmãos nossos em todo o mundo que sofrem pela perseguição religiosa. Por isso, desde já, você se comprometa a orar por esses irmãos. É o que nós queremos no dia 11 de junho, que é o domingo da Igreja Perseguida. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que sempre às terças-feiras estão conosco para orar pelos filhos. Venham aqui à frente, por favor. Se puderem trazer a família junto, seria até interessante. E se há, nessa noite, alguma Débora, tem um grupo de Déboras chamado Débora, que são mães que oram também pelos filhos. Gostaria também que viesse à frente. Isso, por favor. Só para vocês entenderem, eu como presbítero da igreja sou conselheiro da mocidade da UMP, que é União da Mocidade Presbiteriana, pelo 2º ano. Né? E eu achei que, depois de orar, que a melhor maneira de estar ajudando os jovens é de realmente estar orando por eles. Eu queria pedir agora que os jovens adolescentes se colocassem em pé, por favor, meio rapidinho. Jovens adolescentes podem ficar em pé. Legal. Então, olha, todas as terças-feiras, às 18 horas, eu e mais um grupo de homens, tem alguns que não estão aqui nesta noite, a gente vem até a igreja para orar por vocês. Todos vocês. E alguns, evidentemente, que não estão aqui nesta noite. E orar também pelo meu filho, tem um filho que está fora de Curitiba. Ele também, além de eu estar orando por ele, homens aqui, amigos meus, irmãos meus, que oram também pelos meus filhos que estão longe. Por quê? Porque em face à grande tribulação que se passa hoje em dia, aos grandes problemas, a mocidade mudou muito, gente. Tem muitos problemas, tem muitas formas de hoje de passar a noite, muitas formas de brincar, de sair, e hoje em dia, gente, drogas e sexualidade está correndo solto. Então, nós achamos que orar por vocês, filhos, jovens, adolescentes, é a melhor maneira que nós encontrávamos para que Deus esteja guardando, abençoando a cada um de vocês. Jovens que eu conheço, jovens que eu não conheço, jovens que não vêm mais à igreja, que antes não vêm mais, e por eles também, e a gente ora. E olha, nós já estamos sabendo que Deus tem agido grandemente na vida de muitos jovens, na vida de muitas famílias. Que Deus esteja guardando, abençoando e colocando a cada um de vocês, jovens e adolescentes, no caminho que Ele tem para vocês, e que vocês sejam testemunhas vivas do Senhor, aonde a planta dos seus pés se colocarem. Amém? Pode assentar, por favor. Eu não quero ficar por baixo. Não, pode ficar aqui, filha. Ainda não vamos, só os jovens e adolescentes. Eu não quero ficar por baixo, porque os pastores, todos de óculos, eu também vou colocar o meu para não ficar meio chato. Né? Nós vamos ler o Salmo de número 128, Salmo de número 128. Todos abriram sua Bíblia? Então eu vou pedir para que os meus irmãos leiam o primeiro versículo e a congregação o segundo, e assim sucessivamente até o final. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, todos. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Agora sim, por favor. Esse momento é também não menos importante, né, no nosso culto, é o momento em que nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. E esse é o momento também de um privilégio muito grande, porque eu tenho certeza absoluta que Deus tem sustentado você a cada dia. A oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã, quando a gente levanta, a gente ora de novo, Ele dá o pão de novo, e dá o pão de novo, e dá o pão de novo. Ele diz que os seus filhos jamais mendigarão o pão. Amém? É um privilégio muito grande. Eu sou testemunha disso. Eu tenho sido abençoado ricamente. Eu e a minha princesa têm sido abençoados ricamente. Muito, muito, muito. Levanta, tem pão, tem almoço, todos os dias. Deus é fiel, gente. Embora nós não sejamos fiéis a Ele, mas Ele é muito fiel conosco. E o privilégio que nós temos de ser alimentados por Ele, tudo vem dEle. O seu salário, o seu dinheiro vem dEle. E Ele só quer parte. A grande parte ainda fica conosco. Então, esse é o momento que nós vamos dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, e pedimos aos nossos diáconos, né, para que possam recolher nesse momento. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa
Nesta noite a gente está vendo alguns filhos que nós adotamos para orarmos por eles, né? Tem alguns aqui à minha esquerda e tem a diretoria na pessoa da Gi, que adotei também como meus filhos, para que eu estivesse orando, né, por eles, para que Deus esteja abençoando o trabalho de cada um. Vamos orar. Grande Deus, bondoso Pai, cujo Espírito está entre nós e em nós. É grande, é muito grande a nossa alegria em estarmos nesta noite louvando e bendizendo, glorificando o único nome entre todos, o nome de Deus, o nome de Jesus. E é um privilégio muito grande que o Senhor nos dá, ao mesmo tempo da responsabilidade de orarmos em nome de Jesus. Oh, como é grande o privilégio, Senhor. Oh, muito obrigado, porque grandes feitos tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Apesar da tua majestade, grandiosidade, o Senhor ainda se preocupa com cada um de nós e nos trata com grande amor individualmente. Obrigado, Pai, pela manutenção das nossas vidas, pelo sustento que não tem faltado. Aliás, ó Pai, o Senhor tem dado, provido muito, mas muito mais daquilo que realmente nós necessitamos. Somente pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Sua generosidade. Ó Pai, queremos, ó Deus, nos colocarmos nos Teus braços para que o Senhor faça de nós segundo a Tua vontade. Que nesta noite, ó Pai, que nesta noite, cada um que está aqui conosco, com certeza, o Senhor estará trazendo a palavra certa para cada coração. Se há famílias nesse momento, Pai, com problemas de relacionamento, de doença, que o Senhor esteja, Pai, com Tuas mãos sobre eles, e possa realmente transformar em bênçãos tudo aquilo que estão passando. Ó Deus, obrigado pelas ofertas, pelos dízimos aqui trazidos. É um pouco daquilo que o Senhor tem suprido a nossa necessidade. E que elas, com certeza, serão utilizadas no Teu reino, para a expansão do Teu reino, para as necessidades da Tua casa. Sabemos que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, porque do Senhor é o ouro, a prata, tudo vem de Ti. Mas o Senhor nos dá essa responsabilidade, esse privilégio, essa alegria de trazermos, ó Pai, um pouco daquilo que nós ganhamos do Senhor. Obrigado, Pai. Fique conosco sempre. Em nome e por amor de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor inclina os Teus ouvidos para a nossa oração. Amém. Queridos, é um momento especial de oração pelas famílias. Que bom que você já está perto dos seus. E nós vamos orar agora em família. Mas antes eu queria ler um texto da palavra que está lá em Josué. Josué já estava velhinho, já ia passar, e ele queria garantir um pouco daquela fé, daquela herança que ele teve para os seus descendentes. Eu acho que isso é uma preocupação de todo vovô e vovó que está aqui nessa noite. E eu diria que é uma preocupação de todo pai e mãe, né? Deixar um legado de fé para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Josué tinha isso em mente. E ele então junta o povo e faz essa pergunta: olha, vocês estão andando por outros caminhos, outros deuses, eu acho que vocês têm que decidir para que lado vocês estão querendo ir. Para que lado vocês vão pender? Para que lado vocês vão se inclinar? E ele dá, então, uma frase que a gente repete muitas vezes quando fala de família, porque ele disse: eu vou tomar uma posição. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou ficar assim achando que de vez em quando eu sou assim, de vez em quando eu sou assado. Porque desse jeito você vai ser mais assado do que assim. Josué toma uma decisão
Ele diz: eu sei a quem eu vou servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que bom que você já leu, já recitou, mas eu queria que você abrisse Josué 24 e nós vamos ler do 14 ao 17. Mas eu queria que você chegasse em casa e lesse até o fim do livro, porque tem um fato fantástico aí para frente, que é um fato de uma pedra. Uma pedra. Mas isso você vai ficar com curiosidade, vai chegar em casa e falar assim: eu quero ler esse negócio, que dê a pedra. Mas tem uma pedra aí, nessa história. E lá em casa tem uma pedra. E tem uma pedra lá em cima, especial, por causa desse texto. E eu queria que você lesse. E talvez você pudesse ter a disposição de achar uma pedra para a sua casa. Vamos ler aqui, então, todos juntos, esses versículos de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. É esse Deus que nós servimos, um Deus que faz história, um Deus que está na sua história, porque quando eles tiveram que confrontar a quem servir, eles lembraram: esse Deus faz parte da minha história, Ele já me livrou, Ele já me abençoou, Ele já fez por mim, como vou me afastar dEle? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ter um cântico e logo depois nós vamos, como família, fazer uma oração. E eu quero que você se aproxime da sua família. E eu fiquei pensando, viu, coral, nessa hora, vocês provavelmente têm pessoas queridas, amadas, a sua família está aí. Eu queria desafiar você, quem sabe chamar esses para virem aqui. Ou você sair lá. Eu não sei qual é o melhor, mas eu gostaria que vocês estivessem perto das famílias de vocês. Mas se você não puder ir lá na sua família, eu queria que vocês se abraçassem aqui, como uma grande família, a família do coral.
pé onde você está. Eu quero convidar a minha família para vir aqui na frente comigo. Eu quero que você abrace esse querido que está perto de você. E se você está encontrando alguém sem um abraço, é hora de você esticar seu braço, alargar o seu coração para abraçar esses que estão sem um braço, para ganhar um abraço. Isso. Vem, Gabi. Isso. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu vou pedir duas coisas a Deus, por minha família e por sua família. Simples, duas coisas. A primeira coisa que eu quero pedir é que Deus nos livre do mal. E a segunda coisa que eu vou pedir a Deus por você e por mim e pela minha família é que Deus esteja presente na minha casa e na sua casa. Vamos fechar os olhos. Vocês podem pôr a mão em mim? Senhor Deus, que bom estarmos juntos aqui. Que bom estarmos aqui com Maristela, Mariana, Mateus e Gabi. Minha família. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da família. E nessa noite, Senhor, nós queremos colocar todas essas famílias que estão abraçadas aqui no Teu altar. E queremos Te pedir, em primeiro lugar, que nos livres do mal. O mal que nos rodeia durante a semana. O mal que muitas vezes está dentro da nossa casa. Por isso, Senhor, livra-nos do mal, daquele momento de incompreensão, aonde a nossa comunicação se esvai e nós nos sentimos mal. Por isso, Senhor, livra-nos deste mal. Mas, Senhor, também nos livra-nos do mal da indiferença, que muitas vezes dentro da nossa casa o silêncio é o mal. Por isso, Senhor, nos livra-nos deste mal. Senhor, muitas vezes dentro da nossa casa falamos asperamente um com o outro. Livra-nos deste mal também, Senhor. Às vezes dentro de casa, em algumas casas, chega a violência. Livra-nos deste mal. Que dentro deste lugar aqui, nenhuma casa possa experimentar a violência doméstica. Livra-nos deste mal. Livra-nos do mal da infidelidade, da traição, do outro ou da outra. Livra-nos do mal, ó Deus. Mas, Senhor, nós queremos a Tua presença dentro da nossa casa para nos encher. Por isso agora nós queremos, vem e enche a nossa casa. Enche a nossa casa de perdão, Senhor, de reconciliação, que ali seja lugar aonde a Tua mensagem seja vivida, praticada. Por isso, Senhor, enche a nossa casa da Tua presença. Enche a nossa casa de alegria, Senhor, que haja lá gozo, prazer, alegria de estar ali. Enche a nossa casa, Senhor, da Tua presença. Enche a nossa casa, Senhor, de carinho, de afeto, de abraço, de beijo. Enche a nossa casa, Senhor, com a Tua presença. Enche a nossa casa, Senhor, porque precisamos da Tua presença lá. Ai de nós dentro da nossa casa, se não for a Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, enche, vem habitar conosco na nossa casa. Que a Tua presença faça diferença na nossa casa, na nossa vida, a ponto de outros olharem para nós e saber ali,
Ali é uma família bendita do Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração, livra-nos do mal e enche a nossa casa com a Tua presença, no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço e diga assim, que Deus livre você do mal e enche a tua casa de bênção. Dura tarefa me cabe. Mas antes, né? Tem uma musiquinha, né? Um cântico, daqueles mais antigos, né? Que diz o seguinte: com isso, implica que as nossas crianças vêm para frente, dizendo assim: meu barco é pequeno e grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, o céu poderei alcançar. Já estão todo mundo aí? O barquinho está demorando. Pai, que o Senhor abençoe os nossos pequenos, que eles possam ser, Senhor amado, trabalhados pelo Senhor. Usa os teus filhos e filhas que saem como missionários para os abençoar. Que o Senhor também derrame sobre eles a tua graça e o teu poder, e que também experimente, ó Deus, daquela boa provisão do Senhor para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, só um instante. O reverendo Wesley vai passar um livro de assinaturas para adiantar nosso trabalho. Então, se você só assina o livro se você é membro da igreja. Tá? Ele vai passar para você enquanto você ouve. Se você não é membro da igreja, não assine, tá bom? Somente os membros da igreja. Só os membros. Obrigado. E quem não está assinando é olhando para cá, tá? Eu vi outro dia, né, que algumas coisas que são imprescindíveis na nossa vida, e uma delas é a água. E a verdade é que todo dia a água continua sendo a mesma. No entanto, ela continua sendo extremamente necessária e saborosa. E eu creio que é assim também a palavra de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós esperamos coisas tão diferenciadas, mas precisamos um pouco, né, nos lembrar de coisas que já ouvimos. Por isso, o que eu quero nesta noite, dando continuidade àquilo que a gente já tem falado, porque eu já escutei muito sobre família. Você já escutou também, não escutou? Mas a verdade é que tem um tempo, um time de Deus, quando Ele vai nos cutucar naquele momento que nós precisamos ouvir. E é por isso que eu quero falar a respeito de um texto que nós já lemos hoje, Salmo 127. Queria que você abrisse comigo ali mais uma vez. Assim nos diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Ó Deus, e que o Senhor continue a ministrar ao nosso coração, falando-nos, Senhor, além das palavras, mas através do Teu Espírito, trazendo unção sobre a nossa vida e aquilo que o Senhor tem reservado para mudar-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Porque se tem um lugar, creio que abençoado por Deus, é a nossa família, é o lar. Quantas alegrias eu creio que você tem guardado na memória de coisas que aconteceram dentro da sua casa. Mas você também há de concordar comigo de que no lugar onde nós mais somos feridos também é no contexto da nossa própria casa, do nosso próprio lar. Talvez não por vontade de algum membro da família, mas muitas nós temos expectativas para com o outro, esperança de que um dia seja reconhecido tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente fez no passado. E muitas vezes, algumas famílias vivem momentos muito ruins, e às vezes não chega nem a violência física, né, como o nosso irmão acabou de orar, mas quantas vezes nós vivemos, parece que todos dentro de uma mesma casa, de um mesmo espaço, mas cada um vivendo em um mundo diferente. Cada um no seu próprio mundo, ainda mais como nós ouvimos, né, do reverendo Davi ontem, numa palestra à tarde, falando da questão de hoje, né, da parte da tecnologia, em que você tem um mundo aberto na palma da sua mão. E muitas vezes para a família é melhor que cada um fique no seu próprio aparelho, porque um não incomoda o outro. E a gente viu num pequeno vídeo, né, que muitas vezes nem a alimentação, a mesa, né, deixa de se ter aquele momento em que um olha para os olhos do outro, pelo menos para perceber que o outro está triste aquele dia, ou que alguma coisa aconteceu em que ele pudesse ser um instrumento para dizer: olha, eu quero orar por você, ou deixa eu te dar um abraço. Então, ao mesmo tempo que a família é um lugar onde nós encontramos as maiores alegrias, ele pode também se tornar um lugar de grandes conflitos. Quantas vezes já temos ouvido, né? Eu sei que não no meio cristão, porque isso entre a gente não acontece, né? Ou não deveria acontecer. Mas quantas pessoas dizem: olha, eu prefiro ficar no meu trabalho ou arrumar alguma coisa para fazer do que voltar para a minha casa, porque eu chego lá, é um bate-boca o tempo todo, é cobrança, é brigas, isso e aquilo. O lar, ele foi criado por Deus para ser um local de paz, para ser o nosso... Sabe aquele quando você está na beirada, né? O Senhor é meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu vejo o lar como esse pasto verdejante preparado pelo pastor. Aquele lugar de tranquilidade, onde você sabe, né? Eu tenho hoje a minha casa, tenho o meu lar, tenho as minhas filhas, a minha esposa, mas também tenho meus pais que estão lá no interior de São Paulo. Como a minha esposa, tem os pais que estão lá em Londrina. E como é gostoso a gente voltar para a raiz, de voltar para casa. É de saber que não é apenas uma casa em um edifício ou uma construção, mas de saber que você encontra pessoas que te amam. Pessoas que, quando olham para você, não veem a imagem que os outros criaram, porque sabe os seus defeitos. Mas também sabe quando você chorou junto. Sabe quando você errou e você se arrependeu. Em que você mostrou que, na verdade, né, Deus estava trabalhando a sua vida. O nosso lar, na verdade, foi um local preparado por Deus, para que pudéssemos ter aquele cuidado que Ele deseja ter conosco a cada dia. E é pensando nisso que eu quero que a gente só faça algumas reflexões sobre esse Salmo 27. Que muitas vezes nós nos sentimos, eu estou dizendo de mim, não de você, mas talvez você também compartilhe esse sentimento. Nós às vezes olhamos aquele ideal de família e a gente fala: eu estou longe disso. Especialmente, né, de repente você está com filhos da idade da adolescência e de repente o diálogo já não se torna tão fácil. Ou então crescendo, os filhos foram para longe, tomaram rumos diferentes, e você fala assim: como eu gostaria de fazer tudo diferente. Ou ainda eu estou no caminhar do desenvolvimento disso. Mas eu queria que a gente assossegasse um pouco o nosso coração. E uma coisa que eu queria que você se lembrasse é que Deus está nessa história. É Deus que criou a família. Deus está nessa história. E a primeira coisa que eu queria que você se lembrasse, esse texto diz assim: que se o Senhor não edificar, repita comigo, se o Senhor não edificar, meu amado, quem edifica a nossa casa é Deus. Quem edifica o nosso lar é Deus.
E nós temos que, diante disso, reconhecer a nossa incapacidade, porque eu só posso confiar em Deus quando eu reconheço que eu não posso. Você já percebeu isso? Que a gente vai até onde a gente aguenta. Aí quando eu vejo que eu não consigo mais, então, falo assim, agora é a parte do impossível. Só que no caso da família não é assim. Desde o começo eu tenho que entender que o único que pode edificar uma família é o próprio Deus. Para começar, por unir duas pessoas tão diferentes. Somos diferentes, a gente vem de lugar diferente, de famílias diferentes, com temperos diferentes. Um vem do norte, outro vem do sul, um é friorento, outro é calorento. E vai os dois para a mesma cama. Aí tem que se ajustar qual que vai ser a grossura do cobertor. E aí os dois vão se ajustando, mas daqui a pouco vem os filhos. Nós tivemos ontem umas oficinas, conversando, dividimos, pais de filhos pequenos, de filhos adolescentes, de jovens, dividir os adolescentes. E uma das falas de um dos participantes falou o seguinte: eu não sei de onde que veio, porque nascendo 2 filhos, eu falo, eu não sei para quem puxou. São tão diferentes de nós. Aí quando os dois estão querendo se equilibrar, se entender um pouquinho mais, chegam os filhos. Aí vem o primeiro. Daqui a pouco vem o segundo, que é o oposto do primeiro. Daí você fala, bom, eu já aprendi com o primeiro, agora o segundo é mais fácil. Lê do engano. Começa tudo de novo. E ainda aqueles conflitos do irmão maior e do menor. Na minha casa éramos em 3. Então, o meu irmão é o sanduichinho. A gente fala que sempre o do meio é o que é o apertado, Sempre usa a roupa do que passou, aquela história que todo mundo conhece, quem tem mais irmãos. Agora não é tanto assim porque a molecada não aceita, Mas antigamente, família de 8, 9, a roupinha ia passando de um para o outro, só mudava o remendo. Só aumentava o remendo. Mas a verdade é que nós somos diferentes. E interessante que mesmo quando nós tentamos fazer tudo para agradar, ainda assim somos diferentes. Eu ouvi uma vez no encontro de casais, um casal contando, Isso eles já tinham, acho que mais de 40, 50 anos de casado, e ele foi para frente para testemunhar, para dizer o que ele fazia por amor à sua esposa. Ele diz assim, olha, eu todo dia no café da manhã, quando eu pego aquele pãozinho francês bonitinho, cascudinho, o que eu faço? Eu tiro todo o miolo, que é a parte que eu mais gosto, e eu dou para minha esposa. Olha que coisa bonita, E daqui a pouco a esposa fala assim, mas peraí, eu sempre gostei da casca, e não do miolo. E ela falava assim, eu sempre comi o miolo por amor a ele, porque eu achava que ele gostava da casquinha. Meu amado, às vezes você entendeu que às vezes a gente erra, tentando acertar. Uma coisa eu falo assim, olha, nós não controlamos as pessoas. E piora a situação, porque eu não controlo também o futuro, eu não controlo o que vai acontecer. Eu não tenho como prever se um filho vai ficar doente, que hora que vai ficar, que hora que vai dar gripe, se vai achar médico ou se não vai, se vai gostar de ir aonde eu vou, se vai namorar alguém que eu gosto ou não gosto. Eu não preciso explicar muito isso para vocês, Nós não conseguimos controlar as situações. E aí, é que eu preciso, mais do que nunca, ter uma certeza que eu preciso confiar que Deus está nessa história. Eu preciso confiar que foi Deus aquele que arquitetou, que bolou, que criou, que resolveu unir um homem e uma mulher. Eu creio que Ele colocou juntos mesmo para que nessa loucura Ele possa demonstrar o que Ele pode fazer quando existe um verdadeiro amor entre duas pessoas, entre uma família. Onde Deus está, as diferenças caem por terra. As diferenças culturais, porque vai ser minimizada pelo amor. Não aquele amor que a gente aprende aí fora, que é o amor de venha a mim o teu reino, Mas é aquele amor do abdicar, do cuidar. Eu preciso aprender a confiar de que quem cuida e edifica o meu lar é Deus. E por mais que você tenha acertado no curso da sua vida, eu já ouvi, e também talvez eu seja um desses, que fala assim, não, porque a educação que eu dei para os meus filhos foi primorosa.
porque eu procurei ser uma pessoa justa. Então, quando os meus filhos faziam isso, eu ia lá e falava. E normalmente a gente olha para o outro e fala assim: meu Deus, esse filho está desse jeito porque esse pai não toma. Não toma uma posição. Tem hora que a criança precisa. Não pode falar porque é complicado, né? Mas a Bíblia fala que não deve poupar vara, né? Então acho que a gente tem que ser realista. E temos que ser bíblicos, não é? Então, meus amados, para quem tem filho pequeno, pode usar a vara sim, porque Deus autoriza isso daí. Não exceda, porque senão fica complicado. Pode baixar lá na sua casa, como que chama mesmo? Conselho tutelar. E eu já ouvi, uma vez, uma pequena história de um conselho tutelar baixando em uma casa e a mãe desesperada, querendo saber quem que era o vizinho que tinha falado, porque eu falei: eu nunca bati no meu filho e tudo mais. Era o filho que tinha ligado para o conselho tutelar. Era o filho que tinha ligado. Aí ele foi para o juiz deu uma coça bem dada no moleque, que ele aprendeu a não fazer mais aquilo. Mas, meu amado, a nossa tendência, em primeiro lugar, é confiar na gente, é confiar no nosso taco, é confiar de que a educação que eu recebi, normalmente eu vou reproduzir aquilo. Mas sabe quando a gente percebe que a gente precisa de ajuda? É quando chega nesse momento que eu não consigo mais controlar as coisas. Só que quando eu perco o controle, na verdade eu deveria me lembrar de uma coisa: será que algum dia da minha vida eu tive controle sobre algo? Será que eu tive o poder de controlar alguma coisa? Eu me lembro que num dos lugares que eu passei tinha uma mãe e eu sabia do problema que a filha estava enfrentando. E eu tive que chamar a mãe para conversar, pois a mãe dizia assim: eu não acredito, eu ponho minha mão no fogo pela minha filha. Eu falei: vai queimar. Aí depois de alguns dias apareceu um vídeo, sabe aqueles negócios de... Aí mostrou o que a menina estava fazendo. Mas a verdade é que eu não tenho controle sobre as coisas. E se eu não tenho controle, meu amado, não é para eu me desesperar e falar: meu Deus, não tem mais jeito. Pelo contrário, é para que eu entender que tem alguém que tem controle. Porque quem controla é o nosso Deus. Se o Senhor não edificar, é verdade, que ele diz o seguinte: mas se é Deus que comanda, por que as coisas de repente não acontecem como a gente esperava? Meu irmão, nós temos aquela ideia de que é a nossa família, são os nossos filhos. Mas quando Deus olha de cima, Ele vê cada pessoa como única a ser trabalhada por Ele. Os meus filhos é criação de Deus tal qual eu fui. E como Deus tem um projeto para a minha vida individualmente, como Ele tem um projeto para a família, que nós vamos falar daqui a pouco, mas Ele tem um projeto específico para cada um deles. E é por isso que Deus não faz uma coisa ou permite outra, simplesmente por causa do que eu faço ou deixei de fazer, mas porque Deus tem um trabalho para a vida de cada um. E aí fica, eu até digo isso, a gente tem acompanhado o reverendo André, com cuidado com a pequena Elisa. E quantas vezes a gente conversando fala: mas Deus, por que isso? Por que isso vem acontecer? Isso é soberania de Deus. Coisas que eu não consigo controlar, mas eu preciso confiar que ainda quando as coisas não são como eu espero, Deus está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que eu quero que você se lembre é que eu tenho que reconhecer que eu sou um cooperador nessa edificação. Conquanto que Deus seja o que edifica, mas a palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele não está dizendo que não é para você não edificar, mas Ele está dizendo o seguinte, que se você edificar sem o aval de Deus, o que vai acontecer? Vai ser vão. Ele continua dizendo, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele não está dizendo para não ter quem vigie, para não ter sentinela. Mas ele está dizendo quando a minha segurança da minha casa está apenas naquele alarme que eu coloquei, naquele sistema de segurança, é um problema, porque eu tenho que confiar em Deus. Quando eu penso que, e no trabalho vai ser pior ainda, é porque ele fala assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas para os que trabalham, eu já vi gente brincando, fala assim: não, quanto mais eu dormir,
Mas Deus vai dar, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não, mas Ele dá porque, vamos dizer assim, é para dizer o seguinte: não é pelo seu trabalho que vem o sustento da sua casa. Mas saiba do seguinte: enquanto você dorme, eu estou provendo. Aí você vai dando uma ajudazinha, botando a tua mão lá, fazendo o que você pode, mas deixa que o resto sou eu que faço. Eu costumo brincar que para o cristão, né, no final de cada mês, um milagre vai acontecer. Ou Deus multiplica o dinheiro, diminui a necessidade. Mas algum milagre vai acontecer. Então, eu tenho que reconhecer que, na verdade, eu sou o cooperador do Senhor nessa obra. Eu trabalho junto com Ele. Mas eu tenho que perceber o seguinte: eu tenho uma visão limitada. Muitas vezes tendenciosa, mas Deus vê tudo, Deus vê o global. Eu vejo hoje, Deus vê o ontem, vê o hoje, vê o futuro. Há tantas coisas que eu falo assim: gente, como que eu acertei fazendo isso com a minha filha? Eu nem sabia que era desse jeito. Assim, Deus, obrigado. Porque reconhecer que somos dirigidos por Ele, quando assim o fazemos, Ele nos dirige. Agora, qual talvez seja o grande papel nosso? O nosso maior papel é ensinar aqueles que estão ao nosso redor, podemos dizer os filhos, aqueles cujos pais não conhecem a Deus, é ensinar aqueles que não conhecem a Deus a terem em Deus a mesma confiança que eu tenho. Se tem uma coisa que é responsabilidade dos pais, é fazerem com que os seus filhos reconheçam também que eles devem ter a sua confiança em Deus. Eu falo que é uma grande complicação, né, a gente poder ensinar. E aí a gente sabe um monte de modelos, né? Vamos fazer o culto doméstico, mas agora é tão difícil porque aquela correria, quando fica adulto. O ensinar vai mais do que um momento, o ensinar é com a vida, com quanto é importante que haja momentos específicos. Mas eu só ensino aquilo que primeiro eu estou aprendendo. Eu não posso dizer que eu ensino aquilo que eu aprendi, porque aqui eu estou vendo é uma classe de alunos. Estamos todos na escola de Deus. Você pode concordar comigo? Não tem nenhum formado aqui. Estamos todos em um processo. E é nesse processo em que Deus nos trabalha. Mas uma das coisas que devem existir na minha vida é aquele da decisão de que eu tenho de mostrar àqueles a quem eu amo o verdadeiro amor por Deus e a confiança nele. A palavra já fala, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele. É promessa do nosso Deus isso. Como que Ele vai fazer isso? Eu não sei, mas é promessa. Mas talvez o grande fato limitador para a nossa vida é que muitas vezes eu não estou sendo um bom aluno para aprender a confiar de verdade em Deus. Porque em cada situação eu posso até dizer para o meu filho: filho, você tem que confiar em Deus. Mas quando ele está olhando uma necessidade que bate à sua porta, o desemprego, ou uma dificuldade que seja na área da saúde ou outra coisa, sabe o que ele vai estar fazendo? Olhando para a sua vida e vendo aquilo que você faz. Eu ouvi, eu acho que talvez até ela esteja aqui, então eu não vou reconhecer e lembrar quem foi, mas uma jovem dizendo, falou assim: olha, eu sempre escutei a minha mãe falar de Deus, o quanto ela confiava em Deus. E aquilo sempre foi bonito de eu ouvir. Mas chegou um dia em que Deus recolheu a minha avó. E a minha mãe amava a minha avó de uma maneira muito profunda. E quando isso aconteceu, eu pensei: a minha mãe vai surtar. A minha mãe vai se desesperar. Mas eu vi, um jeito da minha mãe, uma paz e uma serenidade, com tristeza. Mas que eu percebi que a minha mãe verdadeiramente confiava no Deus a quem ela dizia que confiava. Mas eu vi a minha mãe do lado, sendo grata a Deus pelos anos de vida que Deus havia dado. Eu me lembro, eu estou falando de morte porque é um dos momentos mais difíceis, né? Eu convivi com um pastor que foi pastor da minha igreja lá em Itatinga, no interior de São Paulo, uma família amada, e por sinal o nome da esposa era Nivalda. Então numa igreja, gente, é duro de você encontrar um Nivaldo. Você está dando risada, né, rapaz?
Então você imagina se encontrar uma Nivalda, e se ela estiver assistindo e escutar suas risadas, vocês vão ver. Então era o Nivaldo e a Nivalda. Eu estava viajando, mas eu estava em Itatinga, eu já não morava mais lá, e eu passei e de repente passou a notícia que o seu Natal, o nome do pastor Natal, natalício, então era o Natal e a Nivalda. Mas era um amor tão grande, a gente brinca, né? Eu brinquei com os jovens outro dia falando que, meu irmão, o reverendo natalício, mas ele roncava. Mas ele roncava muito. Não era, né? Plaquinha não ia resolver, não. A gente passava do lado da rua, do lado de fora, quando ele estava dormindo, você escutava os roncos dele lá dentro. E um dia a gente perguntou, dona Nivalda, como que você consegue dormir com um trator desse do lado? Dona Nivalda respondeu assim: o ronco do Natal é música aos meus ouvidos. Escutaram, esposas? Tem muito marido cantando de noite aí, né? Fazendo serenata, você não está nem percebendo, é uma serenata, né? Mas seu Natal era aquele que, quando ele saía, mas nem que seja só para pegar aquela florzinha que nasceu na beiradinha do muro, passava o seu Natal, catava uma florzinha, chegava para a dona Nivalda e dava a florzinha. Gente, quando eu soube que o seu Natal havia falecido, a primeira coisa que eu pensei, dona Nivalda, e eu fui correndo para a casa dela. Eu era muito íntimo ali daquela casa, né? Também Nivalda e Nivalda tem que ser íntimo, né? Quando eu cheguei, a dona Nivalda, eu lembro como se fosse hoje, ela sentada em uma poltrona, com lágrimas nos olhos. Eu me ajoelhei na frente dela, segurei as mãos, ela levantou os olhos, olhou para mim e falou assim: meu filho, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu louvo a Deus por ter me dado o Natal, por todos esses anos de vida. Ele foi o pai dos meus filhos, a quem eu amo. Os presentes que Deus me deu vieram através do Natal. Por isso, o que eu tenho a dizer é que eu louvo a Deus, e nesse momento de tristeza, a única coisa que eu peço é que Ele me ajude a passar. Meus amados, eu saí daquela casa naquele dia, né, tendo tido a maior pregação que eu podia ter ouvido de alguém. Eu havia ouvido a dona Nivalda ensinar na escola dominical para as minhas filhas, né, convivido com... Não, para minhas filhas não, porque eu não era casado, perdão. Eu mesmo acho que cheguei a escutar. Mas aquele ato ia muito além do que qualquer palavra. Nós estamos em um processo em que Deus está nos ensinando. Uma certa vez, um pastor, ele até narra em um livro que ele estava saindo de uma viagem de avião. Eu quero ler esse trecho só para você ver que coisa interessante que ele faz. Ele estava para sair numa viagem, a filha adolescente, né, chega para ele e fala assim: pai, eu tenho medo que o avião caia. Então ele respondeu: filha, os aviões são mais seguros do que os carros, querida. E ele fala que ele procurou consolá-la. Mas ele disse o seguinte: além disso, minha vida está na mão de Deus, e Ele sabe o que Ele está fazendo. Continuei a explicar que o medo não era uma reação normal, mas que ela podia entregá-la nas mãos de Deus. Ele disse assim: você está aprendendo como confiar menos em mim e mais em Deus. Disse-lhe: não vou estar para sempre aqui para responder às suas perguntas, mas Deus estará. Agora é como se 2 fios elétricos ligassem você comigo e com a mamãe. É nossa responsabilidade desligar esses fios de nós e ensinar você como ligá-los em Deus. Você entendeu? Muitas vezes nós queremos controlar tudo. É bom ter os filhos dependendo de nós, ou não os filhos, mas os pais. Mas aquele pastor, eu creio que tem uma sacada de uma coisa nos mostrando o seguinte: nós temos, né, como uma função nossa como pais, não apenas ensinar sobre a vida, mas ensinar quem pode de verdade cuidar da nossa vida e nossa existência, que é Deus. Se o Senhor não edificar, e aí você pode até dizer, né? Mas Senhor, por que os problemas chegam? E diga-se de passagem, para algumas famílias vêm tantos problemas. Eu creio que alguns vêm para nos ensinar a confiar. Outros vêm
para que nós ensinemos os outros o que é confiar em Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Talvez eu não tenha resposta, mas talvez o que Ele vai usar a tua vida para mostrar o que é confiar, o que é não reclamar, o que é não blasfemar. Blasfemar no sentido de reclamação do que está acontecendo, mas de simplesmente, eu confio mesmo quando eu não entendo. Deus está no controle de tudo. Meus amados, e a última coisa, eu preciso reconhecer que o projeto de Deus para minha família é muito maior do que o meu. Se você projetou e desejou ter um lar, uma família estruturada, eu posso dizer que o projeto de Deus é maior. Ter uma boa casa, filhos lindos, né? E todos nós temos, concordam, papais? Né? A gente vê o seguinte, né? Criança nasceu, pode ter cara de joelho. Mas você olha assim, você vê até os traços, você vê a olhinha da mãe, a boquinha do pai, não é assim que funciona? Tem alguns que nascem lindos de viver, né? Mas nem todos são assim. Mas para o pai e para a mãe, todo filho é lindo. E o filho cresce, vira um marmanjão de cabelo branco. Mas a mamãe olha ainda para o filho e fala assim, meu filhinho, meu menino. Nós temos aquele projeto de uma família, bem casados, boas férias, vida financeira tranquila. Projetos são perfeitos, mas nem sempre a execução é perfeita. Você já começou um projeto e no meio dele, né, a gente está falando aqui da igreja, né, quando foi feito aqui, 18 metros de buraco para fazer o alicerce, o reverendo Juarez nos contou outro dia. Você imaginou isso? Tem mais cimento para baixo do que para cima. Eu projetei a minha casa, judiação do arquiteto, e arruma de lá, arruma de cá, botei o pedreiro. No final de tudo, quando o homem do gesso foi fazer o negócio, ele falou assim, pastor, vem aqui rapidinho. Seguinte, a sua casa está torta. Bom, que ninguém aqui vai comprar minha casa lá de Arapongas, né? E que ninguém escute. Você, a sua casa está torta. O pedreiro acho que errou. Em vez de ele medir o tijolo para dentro, ele mediu para fora. Então tem diferença de 15 centímetros. Isso é uma das coisas. Agora eu falo para você. Você já mexeu com reforma? Já mexeu com reforma? Quando você começa a descascar a parede e começa a perceber que você tem muito mais coisa para fazer do que aquilo que estava planejado, meu amado, nós estamos sendo construídos e reformados também. Então você pode sempre esperar que alguma coisa nova Deus vai ter para fazer. Mas é o seguinte, Deus ele tem um projeto. A nossa família é um dos primeiros instrumentos usados por Deus para nos moldar, para nos trabalhar, para criar aquilo que Ele deseja da minha e da sua vida. E é por isso que Ele usa-nos, né, como lixas um para o outro, que eu já contei um dia para vocês. Né? Falou assim, olha, meu amado, todos somos joias criadas por Deus. Estão comigo? Eu olho, só vejo pedra, diamante, brilhante, aqui bonitos, né? Mas na verdade, né, alguns, ou talvez eu, ainda sou uma pedra bruta, porque uma pedra só se torna preciosa depois da lapidação. E aí teve muito corte, muita batida, mas também muita lixada. Então, para a gente poder se tornar aquela pedra de muito valor, vou ter que ser muito lixado. E para isso, Deus tem que usar a lixa que Ele tem à disposição. Né? Então, eu queria que você desse uma olhadinha para o seu lado. Dá uma olhadinha aí para o seu marido, para os seus filhos. Tá vendo? É a primeira lixa que Deus colocou para moldar a sua vida. Deus colocou ele para poder fazer da sua vida, né, algo de muito valor. Eu sei que tem umas lixas que são daquelas bem fininhas para acabamento, tem outras lixas que já é um pouquinho mais grossa, né, que é, né, eu brinco que tem umas lixas que é para mulherada antigamente, para tirar o negócio do carcanhar, sabe assim, que lixava lá, né? Tem uma outra lixa que não sei quem faz pamonha em casa, ou que já fez pamonha em casa, que lá em Minas, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas tem umas coisas mineiras, que furava umas latas de óleo e depois você ralava o milho, se não tomar cuidado o dedo ia junto. Mas um dia eu falando assim, pastor, tem também o esmeril. Esse daí é uma lixa. Então Deus está usando o que Ele tem para nos lixar. Só resta que Deus abençoe que a nossa lixa já seja, né? Que já sejamos aquela lixa para acabamento, né? Que não seja lixa muito grossa. No entanto, a gente vai perceber que além de tudo que Deus trabalha na nossa vida, Deus tem um projeto para trabalhar através da família.
Gente, no curso da história a gente vê Deus usando isso. Deus começou a história da raça humana através de uma família. Adão e Eva. E se a gente for ver no final da história, também fala de uma família. Aí ele fala de na celebração de um matrimônio que é entre o noivo e a noiva, que é Cristo e a igreja, que somos nós. Mas ele fala, né, de um momento da vida em que tudo estava, o povo tinha se distanciado de Deus. Deus resolve pegar uma família, a família de Noé. Família sendo salva para poder dar continuidade. Na época de Abraão, é uma família que é escolhida para poder ali continuar o processo. Quando Jesus veio ao mundo enviado, Deus escolheu uma família. Podia ter falado assim, não, Maria vai ter produção independente. Não. Aí dentro de um contexto de família. E sempre quando falamos em casamento, né, reverendo? Nós sempre lembramos que o ministério público de Jesus teve o seu primeiro milagre em um casamento. A família sempre esteve presente dentro do projeto de Deus. E uma coisa eu sei, mais do que um projeto individual, Deus tem um projeto para a sua família. Deus deseja usar a sua família para algo. Você tem vindo aqui na igreja e Deus te concedeu os filhos abençoados e lindos que Ele te deu, porque na verdade Ele quer usar a tua família de alguma forma para a glória e honra do nome dEle. Famílias aos pés de Cristo como um instrumento. Gente, por que Deus tem derramado tantas coisas sobre a nossa vida? Gente, eu tenho experimentado uns temperos aí nas nossas reuniões, né? Que é um problema a gente ficar, né, nesses grupos. Se você que não vai em núcleo familiar, está perdendo. Está perdendo palavra, está perdendo comunhão, mas está perdendo também uns quitutes gostosos demais, que a gente, né? Meu amado, sabe o que Deus tem feito com a nossa vida? Deus tem nos abençoado como família. Há famílias tremendas que Deus tem investido, que Deus tem dado condição de estar aqui na igreja. E a verdade é que quando Deus olha para uma família, Ele mais do que vê uma família em que Ele quer dar a melhor casa, o melhor carro, a melhor profissão, isso, as férias, os sonhos. Deus olha e fala assim, a família está ali? Como que eu vou usar? Aonde que eu vou usar? Porque se é uma família salva, é uma família que está à disposição para ser um instrumento nas mãos dEle. Eu costumo brincar que uma vez, né, eu escutei a história de um pastor que falava muito sobre Deus usar pessoas. E um dia ele faz um desafio na igreja dele, meus irmãos, né? Eu quero convidar alguém que aceite esse desafio missionário, que se coloque em pé, e de repente a filha dele levantou. E ele com os olhos fechados, ele fazia assim para a filha dele, senta. Só o negócio de missão é para outro, né? A minha filha eu quero que case bem, que fique tranquilo, então minha filha não está aqui, mas se ela quiser ir para o campo missionário, está abençoada. Eu falo assim, gente, como família é uma bênção. E às vezes Deus faz umas loucuras com a gente, né? Uma delas aconteceu na minha própria vida, que a gente estava em Arapongas, uma igreja muito amada, pessoas assim, né? Está aqui o Jordão, né? Que conviveu um pouco com a gente ali em Arapongas, né? Em Arapongas, e ministério indo tranquilo, de repente Deus falou assim, eu quero você lá na Missão Caiuá. E meus amados, era tudo o oposto do que nós tínhamos ou do que eu esperava. Aí de repente eu arranquei minha família, minha esposa, da casa recém-construída, casa novinha, e levamos lá para o meio da Missão Caiuá. Aonde, um dia a gente chegando de carro, né, porque ele fica praticamente ao lado da aldeia, eu chegando de carro à noite, e ela desce para abrir o portão, aí a gente é acostumado, portãozinho eletrônico, né, mudou tudo. Assim, quando nós chegamos lá na missão, levamos o sogro para ajudar, né? Quando nós chegamos lá, né, a pia não funcionava, não descia água, o tanque não descia água, o encanamento da máquina de lavar não descia água, você dava a descarga no vaso, saía tudo no box. E o meu sogro lá junto. Aí um dia ela desce, ela volta assim, Nivalda, desce lá um pouquinho para ver. Eu falei, mas o que é isso? Não gosto. Sabe aquele negócio de homem, não? Não vai abrir lá, você não, desce para ver. Quando eu desci, tinha uma jararacuçu, de 1,5 m enrolada. Assim, volta para o carro. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não tem ninguém para ajudar agora. Até fui na casa do pastor vizinho, olhei, estava tudo apagado. Falei, não vou, mas como é que eu toco? Eu nunca tinha tocado uma cobra na vida. Aí a gente arrumou um jeito lá, arrumei um pedaço de pau, demos um jeito e conseguimos entrar. Mudou tudo.
As nossas filhas saíram, né, de um contexto de igreja, com todo mundo junto. De repente chegamos em um lugar que elas não tinham mais amigos. E cada dia nós íamos numa igreja diferente à noite, numa aldeia. Então não tinham mais amizades. E mesmo quando chegavam, não eram mais as filhas do pastor. Era alguém que estava ali na igreja. Nós sofremos muito no início. Mas no final, né, a minha esposa podia dizer, olha, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Porque foi uma oportunidade que Deus nos deu, que nos acrescentou algo na vida para a eternidade que a gente nunca poderia ter conseguido se nós tivéssemos ficado dentro da casa tão bonitinha, tão gostosa. Deus tem coisas reservadas para nós que nós nem sonhamos. E é por isso, né, que eu quero concluir, para que você, né, se lembre de que Deus quer usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado. O texto termina dizendo que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Para que lado você tem direcionado? Para onde? Para coisas que vão para a eternidade? Ou simplesmente para que possam ele ter um bom sucesso no mundo? E é isso, para com toda a nossa vida, para com tudo aquilo que Deus tem nos dado, não somente os filhos, mas os pais, os amigos que Deus tem nos dado, como família, Deus quer fazer de nós um instrumento nas suas mãos. Você está disposto que Deus use a sua vida? Você está disposto que Deus use a sua família? Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça um testemunho, porque se tem uma coisa que o mundo está querendo ver, é uma família que não apenas tem o sorriso no rosto, mas quando ele pisar dentro da sua casa, ele possa perceber que vocês não são de fachada, mas que naquele lugar se percebe o amor de Deus. Não é o lugar que tudo é perfeito, que todo mundo ri para o outro o tempo todo, mas é o lugar onde há cura, onde há perdão, onde há a presença de Deus, em quem nós confiamos e a quem nós entregamos a nossa vida e a nossa família. Amém. Graças a Deus por esta palavra que vem da parte de Deus ao nosso coração. O reverendo Davi já comunicou, e eu novamente comunico todos que estão neste culto. Terminado este culto, todos estão convidados para um momento de confraternização e um lanche aqui ao salão. Vamos cantar juntos o hino de número 178. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana o amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, que destrói o amor. Não divides, mas tolera com amor,
amor, mostra amor. O valor não é mesquinho nesse amor, desse amor. O Supremo Deus nos chama, nos ama. Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Quero convidar os familiares dos pastores, o reverendo Wesley, para vir aqui com a sua família, filhos, os queridos da família. Nossa irmã Renata, representando o nosso querido Juarez, que está a trabalho na igreja. Vem aqui, minha irmã. As esposas, é um pensamento teológico antigo, são pastoras também, né? E eu quero que venham as esposas, os filhos aqui, as famílias completas. Vamos subir juntos aqui. Vem aqui, Renata. Marcelo, vem aqui com a sua família. Você é o grande professor da nossa classe, Família Segundo o Coração de Deus. Vem um pedaço da minha família aqui. Vamos chegar próximos, juntos aqui. Eu gosto de dizer aos jovens, quando oficio o casamento, que não desejo que construam nem casa, nem sobrados, nem apartamentos, mas que construam lares. E lares, também gosto de dizer, é a primeira igreja e a primeira escola. Os filhos não aprendem o que falam ali os professores, eles gostam da escola dominical, nem os pastores. Eles aprendem com o grande sacerdote da casa, que é o pai e a mãe. Vocês são os pregadores para os filhos, não pela leitura só da palavra, mas pelo exemplo. Que os filhos possam ver no pai e na mãe um pregador, pela vida, pelo exemplo e a dedicação. Vamos nos dar as mãos todos. Bondoso Deus, aqui está a família da tua igreja reunida, parte dela. Sobre esta família da Igreja Presbiteriana de Curitiba, rogamos a tua bênção e a tua graça. Aqui estão, Senhor, os teus filhos, pastores, liderança, orando pelas famílias no encerramento deste primeiro congresso e desse segundo culto da família que aqui é realizado. Senhor, abençoa-nos. Edifica o nosso lar pela tua graça e pela tua misericórdia. E que, saindo do santuário nesta noite desta igreja, saiamos confortados, mas responsabilizados da nossa missão de nos tornarmos testemunhas e pregadores do teu ensino pelo exemplo e pela vida de cada um de nós. Esta é a nossa oração. A oração, ó Deus, de todos nós, orando por aqueles que aqui não estão, orando pelo nosso colega Juarez, que tu os guarde e o traga de volta para o nosso meio. Mas, sobretudo, ó Deus, oramos te glorificando. Vou pedir a todos que estão aqui em cima estender o seu braço sobre a comunidade. A graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. O amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que se doou por nós. E a ação renovadora do Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. E seja sobre cada um de nós e todos nós a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, mil graças
por teu precioso amor. Um abraço gostoso no teu irmão que está ao teu lado. Reverendo Wesley. Os irmãos e irmãs, membros da igreja, assinaram o livro